Fala, turma. Falar de novo aqui do TVR11, último relatório. Um fundo que até então era um fundo de gestão passiva e se tornou gestão ativa, né? Tem um outro vídeo meu aqui no canal, um dos primeiros que eu gravei aqui há uns 2 meses atrás, que eu falo do TVR11, né? Que é uma opção de fundo do segmento urbano, né? Já que a gente está carente, assim, eu diria, desse segmento. A gente tem ali o HGRU, o TXF, o GARI, o RBVA, o TVR11, todos eles com acima de 1 bi, né? Então a gente está carente, assim, desses fundos. E a gestão aqui, ela se tornou gestão ativa para justamente trazer uma melhora para esse fundo imobiliário. Os cotistas, de forma geral, quando houve essa mudança, eles não gostaram muito, né? Porque a ideia deles é que ficasse um fundo passivo, não fazer alavancagem e girar tanto o portfólio, etc. Mas eu quero mostrar aqui os problemas que acontecem quando você não gira, por exemplo, os imóveis. Quando você passa de 2012 a 2025 com um fundo com os mesmos imóveis, o que pode acontecer? Então vamos dar uma olhadinha aqui no relatório e entender se esse fundo aqui ele tem boas perspectivas ou não aí com o futuro, tá? Então as informações iniciais aqui eu vou pular, são 59 ativos, uma vacância baixa aqui de quase 4%, um desconto aqui considerável ainda, já que ele tem um recorrente de dividendo de 1,03, se não me engano, é o que ele está pagando aqui, né? De recorrente está aqui, em algum lugar está aqui o recorrente, a gente já vai ver isso aí. Então assim tem um desconto considerável, obviamente ele tem um risco, né? O risco aqui é o Banco do Brasil, hoje 100% locado ao Banco do Brasil, né? Esse aqui é o antigo BBPA11, tá? Para quem é das mais antigas já vai saber, né? Aí aqui o fundo ele está trazendo, né? Que ele fez novas 2 vendas em abril. Parte da estratégia de diversificação e gestão ativa de portfólio foram realizadas 2 vendas de imóveis, totalizando 20 milhões, o que gerou um lucro de 1,2 milhões ou 0,07 cota. Já vamos ver isso aqui também, né? A respeito disso aqui em mais detalhes, tá? Assim, o fundo alcançou um resultado total de 1,07 cota e distribuiu um rendimento de 1,03, equivalente a um yield de 13. A rentabilidade do fundo no mês foi de 1,3 e no acumulado de 7,5. Ok, informações básicas aqui. Aqui o resultado recorrente do fundo, eu falei 1,03 não, né? É 1,01, né? Então ele está em um preço bem atrativo, se a gente considerar aqui que o fundo está pagando 1%. Deixa eu ver aqui nos dividendos aqui. Acho que o yield dele deu 13, né? Está um pouco acima até de 1. A gente vem aqui para os dividendos do fundo. A gente olhar o histórico aqui. Deixa eu pegar o último ano. Pagando né? Acima, 1%, aqui 0,98, colando muito próximo, quer dizer, ainda um pouco descontado, né? Diminuindo um pouco, mas bem próximo de 1%, 0,90, 0,93, para um fundo de tijolo isso é bastante coisa, tá? Mas obviamente isso tem um motivo, né? Os contratos são 100% atípicos com o Banco do Brasil que estão chegando e vão vencer, né? Então aqui ele ainda tem um recorrente de 1,07, aqui ele acumulou mais um resultado não recorrente pela venda. Então ele tem um resultado a distribuir aqui ainda de 0,57 cota, tá? Questão de rentabilidade, a gente vê que desde que ele surgiu ele teve uma boa rentabilidade, comparando com o IFIX, com o CDI. O IFIX aqui está absurdamente alto há bastante tempo, né? Veio aqui que 17, ele teve uma queda que assim, 18 para 19, e depois disso continuou subindo, né? Então assim, é difícil para os fundos imobiliários irem batendo o CDI, mas eles vêm conseguindo fazer isso, né? Inclusive esse aqui, que até então era um fundo passivo, né? Aí vamos lá, isso aqui eu vou pular, essa questão de liquidez e tudo mais. Vamos falar disso aqui, do portfólio do fundo. Ele tem a receber 58 milhões, sendo que desse montante, 17 serão ainda recebidos este ano. E aí vem um ponto, pô, o cotista vai dizer que legal, tem um lucro aqui que eu vou receber e tudo mais e tal. Sim, de fato você tem. E pô, que legal, o fundo ele vendeu aí 50 e poucos milhões, 60 milhões em imóveis, então ele vai começar a comprar outros imóveis para diversificar o portfólio do fundo e tal. Não é bem assim. Tá? E já vamos ver isso aí também. Dá um portfólio, 59 imóveis, 296 mil metros quadrados de ABL, 14 estados. Aí ele separa aqui, né? Uma parte de renda urbana, uma parte de lajes, uma parte de lajes corporativas, mais renda urbana. Que a gente vê aqui pelo portfólio, né? A gente vê aqui que alguns de fato são lajes, né? Lajes. Aí tem outros aqui que tem lajes com renda urbana. Dá para mesclar os dois, né? Boa parte de lajes. Então, assim, esses imóveis de lajes aqui eu vejo como problema no fundo, tá? Eu não gosto do segmento, para quem já me acompanha há mais tempo. E, obviamente, que está alocado para o Banco do Brasil, mas, assim, se o Banco do Brasil resolve sair, é sempre aquela questão, mas o imóvel está ali, eu concordo, o imóvel está ali. A questão é que alugar um imóvel de lajes, que hoje tem um locatário só, e aí, de repente, vai alocar para
para colocar mais locatários ali dentro, o que vai acontecer? Né? Você tem que investir muito dinheiro no imóvel, e é o que o fundo já vem fazendo, e por isso ele não vai comprar outros imóveis nesse momento. Já vou mostrar isso aqui, tá? O fundo funcionou um mês com 96% de ocupação e um aluguel médio por metro quadrado de R$ 56 por metro quadrado. E ele acabou subindo um pouco mais devido à venda, né, das agências Ponta Grossa e Sorocaba, que possuem um aluguel por metro quadrado abaixo da média do portfólio. Ok, contrato de locação, vai vencer todo ele aqui em 2027, então esse ano que vem tá ok. Mas aqui vence todos os contratos com o Banco do Brasil. E esse é um ponto que os cotistas parece que deram de ombro, né? Porque muitos não queriam que se tornasse um fundo ativo, que continuasse passivo. Vamos lá. Aqui a venda, tá? A gente olha aqui, né? Que a gente vê aqui, ó, o valor da venda bruta está 30% acima do valor patrimonial do ativo. Pô, beleza, bacana. Percebe que o VP do fundo, ele, de novo, não serve como uma baliza ali para a gente ter uma noção, né? Na hora de comprar a cota do fundo ou não. Os dois imóveis vendidos aqui, eles foram vendidos acima do preço patrimonial. Mas, se a gente buscar o histórico do fundo, do imóvel, tá? Eu nem busquei tanto porque eu não achei. Na verdade, vim aqui no Fundosnet e o último informe anual estruturado que eu tenho aqui, de 2017, e até tentei aqui ir para a seguinte página, acabou não indo, então eu peguei o portfólio aqui de 2017, tá? Mas ele é mais antigo, né? Começa lá em 2012. Só que a gente vê aqui, ó, 2017, a venda, o imóvel aqui foi vendido por 14 milhões e meio. Em 2017, esse imóvel aqui estava avaliado em 9 milhões, tá? A venda, então, ela foi feita 60% acima do laudo de 2017. O IPCA no mesmo período, 17 para 25, foi 52%. Se a gente olhar aqui, ela é uma venda que foi feita acima da inflação, né? O imóvel, ele, de fato, trouxe uma proteção inflacionária que ainda considera tudo que foi distribuído de aluguel, pô, legal, né? Agora a gente olha aqui já não, né? O valor bruto do imóvel está 12% acima do valor patrimonial. Se eu pegar o mesmo período, 17, ele estava avaliado em 4,6 milhões e a venda foi feita 32% acima. A inflação no período foi de 52%. Claro que aqui, nessa conta, eu não estou considerando o aluguel distribuído. Então essa diferença provavelmente fica um pouco menor, mas ainda assim é um ponto que chama a atenção, porque se eu pegar a inflação de 2012, ela também vai subir, né? Que esse laudo aqui é de 2017, se eu pego de 2012, a inflação sobe, o laudo também sobe, mas é bem provável que vai ficar abaixo aqui da inflação. Então, assim, percebe como, por mais que o tempo passou, o imóvel não acompanhou tanto assim a inflação, e é normal, tá? Isso faz parte. Não é todo imóvel que vai acompanhar. E aí que vem o ponto que eu quero falar com vocês. Já vou falar disso. Ao todo, desde o início da gestão ativa, já foram realizadas 5 vendas que totalizaram 89 milhões em vendas e um lucro de 2,15. Então nós temos aqui 89 milhões em venda. Parte disso aqui, volta para o fundo. Volta para o fundo para comprar novos imóveis? Não volta. Porque olha só, aqui embaixo, o fundo diz o seguinte: os recursos já recebidos referentes às 3 primeiras vendas realizadas foram majoritariamente utilizados para realizar investimentos necessários nos ativos do fundo. Muitos ativos, por já terem mais de 20 anos, apresentavam necessidade de investimento na modernização de sistemas de elevadores e ar-condicionado ou estruturais, como impermeabilização e fachada. Esses investimentos são fundamentais para evitar a depreciação dos ativos. Dessa forma, nos últimos 12 meses, foram investidos aproximadamente 50 milhões na modernização. Percebe que o fundo, os imóveis, eles têm um prazo, né? Se não vender, vai acontecer isso aqui. Você tem que fazer o quê? Investir. Então o fundo ele investiu aqui em alguns imóveis 50 milhões em benfeitorias, melhorias. Aí vem a questão, essas melhorias, quando vender esses imóveis que foram melhorados, vai superar a inflação, não supera a inflação? Então assim, para quem é contra essa questão de gestão ativa, eu, olha, sempre fui muito a favor da gestão passiva, mas eu percebi que não dá, né? É preciso modernizar, é preciso acompanhar o mercado. Então assim, percebe, por esses imóveis aqui, o fundo, ao invés de pegar esses 50 milhões, ou os 89 aqui que ele vendeu até agora, né, uma parte ele tem que distribuir que é lucro, né, mas 89 milhões, ele poderia estar comprando outros imóveis, por exemplo, de renda urbana, como o Gari tem, como o HGR tem, a XF tem, né, e diversificar os seus locatários. Ele não fez isso. Né, tanto é que a gestão deixa claro aqui que, apesar de ainda existirem investimentos necessários, a partir de agora, veja só, ainda tem investimentos que são necessários em alguns imóveis. A partir de agora, os recursos
das vendas serão majoritariamente destinadas para a aquisição de novos ativos, que tragam a devida diversificação pretendida em termos de perfil do ativo, como também de locatário. Então, para quem não gosta dessa questão de fundos ativos, deveria repensar, né? Podia ter ficado fundo passivo. Olha quanto imóvel aqui, provavelmente, se levantar o pé da letra, não vai corrigir a inflação, mesmo somando aí os aluguéis, a distribuição, não vai corrigir a inflação. E isso gera um problema para quem? Para o cotista. É que o cotista ele tá ali, né? Olhando, tá caindo R$1, tá caindo R$1, tá caindo 1,5, 1,3, tá legal. Tudo bem, mas lembra, você está investindo em imóveis. Os imóveis eles também precisam acompanhar a valorização. E aí vem o final aqui, né? Veja só, cujos contratos com o Banco do Brasil todos possuem a mesma data de vencimento. Representam um ponto de atenção. Lógico, né? O fundo ele foi constituído em 2012, era o BBPO11, tá? Fundo de gestão, na época, passiva, com um locatário único aqui, Banco do Brasil. Então, assim, pense, chegar a 27, né, que o prazo de vencimento final aqui está em 27, e aqui, e vai vencer o contrato. Né? Todos os imóveis aqui vão vencer. E o Banco do Brasil pega dos 50 e poucos imóveis e ele diz, olha, a gente vai devolver 20. A receita cai e o fundo ainda é passivo. Como é que faz? Né? Aí precisa revitalizar aqueles imóveis todos. E aí como é que faz? Né? Então, assim, o que eu penso a respeito do fundo? Né? Ainda é cedo, a gestão está trabalhando, a gestão está buscando fazer a reciclagem do portfólio. O RBVA também era um fundo passivo, e eles vêm mostrando desde 2018 para cá que estão fazendo um bom trabalho. Vamos ver, quem sabe aqui o TVR11, ele consiga também fazer um bom caminho. Eu torço para que sim, né? Eu sigo acompanhando esse fundo aqui, porque é mais uma opção de investimento. A gente não fica preso lá com HGU, TXF e GARI, que é o que todo mundo fala, né? A gente tem mais opções de investimento. Então eu espero que o TVR11, ao longo dos próximos meses e anos, ele consiga evoluir e trazer uma boa diversificação aqui dentro. Né? Esse é o resumo aqui que a gente tem hoje do TVR11, e vamos seguir acompanhando aí para ver o que a gestão vai conseguir entregar aí para os cotistas.